Tá começando mais um Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou João Aguiar de Almeida, aluno da Medicina UFRJ e ex-aluno do Curso Mini. E hoje ao meu lado, novamente, a honra de estar com o professor Leonardo Gomes. Por favor, professor. Olá a todos, um prazer estar aqui, João. Mais um aprovado, importante aí. Cara, com uma história muito maneira, João. Não, hoje vai ser sinistro. Sensacional. Vamos espremer esse limão para que os nossos alunos, os nossos seguidores, as pessoas que vão assistir esse podcast aqui, possam olhar a melhor maneira de estudar, como dá para reverter um jogo que parecia perdido. Não é isso? E vamos com tudo aí, João. Muito obrigado, professor. Rapaziada, hoje, de verdade, uma história de evolução, cara. Mais uma aprovada em medicina aqui pelo Curso Mini. Uma aprovada para medicina UF, Giovana Monteiro Pimentel. Por favor, Gi, fala com o pessoal aí. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana, tenho 19 anos. Fui aprovada agora para medicina na UF. Já comecei curso, já entrou em greve. Críticas. Mas é isso, tô muito feliz de estar aqui. Fala pra gente, cara, pode ficar tranquilo, a gente já vai falar por que ela é a maior evolução que você já deve ter visto aí. Mas fala pra gente como é que foi seu tempo de colégio, como é que surgiu isso? No colégio você era uma boa aluna, você não era, como é que foi? Então, eu sempre fui uma boa aluna, assim. A minha base, assim, do fundamental foi muito boa. Eu sempre fui, boa aluna, tirava notas boas, assim. Sim. Aí chegou 2020, eu entrei no ensino médio e veio a pandemia, né? E aí, eu não me orgulho disso não, mas eu não estudei nada. Aí, assim, É porque eu acredito, assim, que eu consegui essa evolução, assim, grande parte por eu ter tido uma base muito boa do fundamental. Então, foi questão de, ter perdido realmente os conteúdos, assim, do ensino médio. Mas eu, primeiro ano, que foi 2020, não estudei nada. Segundo ano, que foi 2021, não estudei nada. Terceiro ano, que foi 2022, eu, estudava pra provas, estudava pra passar no colégio, mas era isso, né? Você sabia por que estava estudando ali, Giovana, no terceiro ano? Ou você Não. ia, assim, mais medo de, não ser aprovada na escola do que realmente pro vestibular? Ou você pensava assim, cara, esse estudo que eu tô fazendo é pro longo prazo, é pro final do ano? Porque é muito diferente da prova da escola e pra uma prova que é no final do ano, né? Assim, lá no terceiro ano era meio que deixa a vida me levar, vou fazendo o meu aqui e vamos ver que tá Sim. meio perdida ali no terceiro ano. Não, então, eu sabia que eu queria medicina, sabia que eu queria fazer federal, mas assim, eu acho que eu não tinha me caído a ficha do quão difícil era passar. Então, na minha cabeça era, sempre fui uma boa aluna, amanhã eu começo a estudar, na hora do vamos ver vai dar certo. Eu não entrava na minha cabeça, vou fazer cursinho, era assim, sei lá, eu acho que eu não tinha muita essa consciência. Mas no terceiro ano era basicamente, eu tinha prova todo sábado, sem exceção. E então, a prova era... O meu colégio era um colégio bem tradicional, assim, eram 2 provas por sábado, né, 2 matérias, e eram provas bem conteudistas. Então, meio que durante a semana, eu passava, assim, não passava a semana, mas, de quarta até sexta, era, estudando pra prova de sábado, e aí final de semana eu tava exausta, e aí, enfim, tinha acabado de começar a namorar também, sair com meu namorado, e, era sempre exatamente aquilo, eu não tinha consciência, assim, do vestibular, né? E pra mim o Enem tava no final do ano, mas tava muito longe. Então era sempre... Era uma aquisição distante. Era distante, era sempre, amanhã eu começo. Acho que não tinha caído a ficha pra mim da responsabilidade, assim, sobre o vestibular. Então, foi isso. Gi, isso que você falou com a gente sobre ser uma boa aluna é algo recorrente aqui. O pessoal chega falando que sim, ia bem no colégio. E eu queria saber de você. Você esperava que fosse passar direto no terceiro ano? A minha vida inteira, sim. Isso. Quando eu comecei o terceiro ano, sim. Aí foi caindo a ficha que não, ao longo do terceiro ano. Mas, assim, eu ainda, tinha na minha mente. Nossa, eu não vou fazer cursinho. Que isso? Eu passo direto. Não, mas assim, eu não tinha conteúdo nenhum no ensino médio, nenhum. Eu não sabia, sei lá, cinemática. Então, porque eu só dormi no online. Então, foi se aproximando do Enem, quando, deu, assim, férias de julho, final das férias de julho, caiu a minha ficha, assim. O Enem tá ali. Não, o que é isso? Uhum. E aí eu lembro, eu fui fazer um simulado. Tudo bem que eu peguei um Enem difícil, né? O primeiro que eu fiz na minha vida. Enem 2018. Eu peguei só naturezas. Eu tirei 8 de 45. Que isso? Meu Deus. Calma aí, escuta isso aí. O primeiro Enem que ela fez na vida, 8 de 45. Quando ela falou, eu tirei 8, eu pensei, peraí, vamos lá. Tirei 8, mas tirei 8, tirei 8. Mas ela
fez lá a regra de 3 lá? Não, 8 de 45 é... Não, sem contar as chutes, acho que eu Também chutei. é Mas assim, impressionante, João. eu Também fiz. Não, é muito difícil fazer. Acho que é mais difícil acertar 8,45. É impressionante. Não, mas eu não contei os chutes, eram 8 que eu sabia fazer. Você acertou. É, Você tipo- pode ter acertado mais ao acaso, mas aqui você... Entendi. Que eu só sabia fazer 8. Foi As honesta, 45 hein? Parabéns, você questões foi eu sabia honesta. fazer, Ó, honesta. fica atento a isso aí. Fez uma Vocês leitura falam real. que acertaram tantas questões e não consideram isso aí, tá? Parabéns, obrigado Obrigada. por compartilhar isso. Mas tira uma dúvida, você falou que não tinha consciência sobre o vestibular. E quando caiu essa ficha? Quando você começou a ter consciência do tamanho do desafio que era? Depois desse 8. Depois desse 8? Cara, vamos lá, vou Foi fazer uma- uma estimativa maneira aqui. Tudo bem que você está excluindo o acaso, né? Mas se a gente dividir 45 por 5, dá 9. Então, ao acaso acertaria 9. Ela acertou menos que o acaso. Então, no Enem 2022 eu acertei 14. E aí, Giovana, você acertou 8 de 45, né? E aí, como é que foi o dia seguinte ou minutos depois de conferir? Você, na sua cabeça, cara, não vou passar nunca, não vai dar nunca? Ou esse ano não e ano que vem eu vou dar tudo? Como é que foi mais ou menos na cabeça nesse momento? Que é uma rasteira, né? Foi esse ano não. Ano que... Foi, tipo, esperança pra esse ano, mas, assim... É porque esperança é a última que morre, né? Aí eu não... foi difícil aceitar que eu ia fazer cursinho. Que eu, tipo, não ia passar direto, sabe? Mas nisso foi quando eu comecei a aceitar. Porque faltavam 3 meses pro Enem. Mas, assim, tudo bem. Se eu tiver que fazer cursinho, tudo bem. Vou passar no próximo ano. Mas, assim, nunca tive isso. Tipo, nunca vou passar. Uhum. Nunca tive. Foi uma coisa que nem passou na minha cabeça, assim. Uhum. Não passava nem na minha cabeça não passar no primeiro ano. Eu acho que isso, inclusive, é uma mentalidade que me fez não ficar acomodada, assim, no... Nossa, eu tô muito mal, então hoje, esse ano já tá perdido, sabe? Uhum. Não tive isso. Cara, muito bacana você compartilhar isso com a gente, porque, assim, foi um resultado muito ruim, né? E ainda assim você continuou tendo esperança e principalmente, você não olhou e falou, cara, isso é impossível pra mim. Porque um relato que a gente recebe muito é, cara, não tem a menor chance de eu fazer medicina. Não sei nada, não consigo tirar mais de 10 questões no Enem, impossível. E você tá vendo aí alguém que, no primeiro Enem que fez, em casa, um simulado, acertou 8 questões de 45. Meu irmão, Não, muito maneiro. cara, ela tá lá, ela passou. Medicina Seu UF, você orgulho, entende? seu orgulho, Pô, Joana. parabéns, orgulho, cara. Eu Sensacional gosto do teu isso. esforço, né, diário ali, porque... Tá, mas ali, deixa eu querer saber outra coisa aqui, João. E aí, lá na hora lá, você fez... E aí você fez a prova do Enem, 3 meses depois, Giovana. Você teve o primeiro fracasso, vamos chamar assim. Primeiro simulado, 2018. Foi a tentativa, 8 acertos. Aí você foi pro Enem. 3 meses depois, vamos virar esse jogo. Porque eu ainda acredito. Eu fiquei nessa. Aí todo mundo em casa gritou, eu acredito. Aí foi lá, aí você fez o Enem. E como é que foi? Resultado. Não, assim, é porque depois desse 8, eu comecei a estudar muito, mas assim, era sem direcionamento, eu não sabia nada de Enem, não sabia nem quantos acertos tinha que fazer pra passar, assim, foi ali que eu descobri, tipo, foi ali que eu entendi do Enem. E nesse período eu quase reprovei por falta no colégio, fiquei faltando 5 dias pra reprovar, porque eu faltei, tipo, outubro inteiro pra estudar pro Enem, com 5 dias eu reprovava, a não ser que eu metesse 1000 atestados, mas, Quem nunca? Não, assim... Eu não. E eu fiquei, assim, Mãe. desesperada. Minha mãe assiste. Mãe, não. Um abraço pra mãe do Léo. Dona Gomes. Senhora Gomes. Aí, nesse tempo, meus amigos da escola lembram, com certeza, tipo, quando eu ia pra aula, porque também tinha matéria que se eu faltasse um dia já não dá mais. Quando eu sentava no fundo da sala pra fazer simulado, tipo, questão de matemática, assim, foi desesperado. Mas, assim, foi um estudo, tipo, no desespero, que eu fiquei estudando 1000 conteúdos, mas era um conteúdo avançado, um conteúdo básico, era uma coisa sem lógica, assim, não seguia, tipo, uma linha de raciocínio, tipo, uma linha de construção, assim. Então, eu aprendi, acho que o que eu digo nesse tempo, assim, eu não aprendi conteúdo nenhum nesse tempo, porque foi tão bagunçado que não funcionou. Tanto é que o meu Enem foi péssimo. Mas eu tipo, aprendi sobre o Enem, sabe? Eu aprendi, tipo... Assim, eu descobri que era difícil pra caramba, assim. Né? Muito difícil. Muito difícil. E que, nossa, que eu realmente, tipo, se eu quisesse passar no ano seguinte, eu ia ter que fazer um trabalho, assim, bem duro, Virar assim, o mundo né? do avesso ali, né? Virar o jogo total. E essa porque chave foi virada ali. Você Foi já tinha virada percebido que você ia ter que fazer um ano de curso. O Enem foi no domingo, na sexta-feira eu visitei o Mini. Eu já sabia que, tipo, o primeiro dia, não tinha nem feito o primeiro dia, mas eu já sabia que, não dá mais. E aí, qual foi o resultado, assim, Joana? Você acertou quantas, no Eu final das contas, de acertei- naturezas nesse ano que você não entrou? Nesse domingo Acertei fatídico aí. 14 de naturezas. 14. Pô,
upgrade, cara. 6 questões. Enem 2022, né? De 8 pra Enem 14, 2022. cara. Enem 2022. 14 14 acertos em ciências da natureza. 14 acertos. Grave isso aí, cara. E Grave isso agora aí. incluindo o chute. Incluindo o chute, sim. Foi É, 14 total. Mas total. sabia que eu só corrigi essa prova... Tipo, tem 4 meses que eu corrigi essa prova do Enem. Eu corrigi ela, tipo, em dezembro de 2023. Depois de eu ter feito o Enem A que eu prova que passei, te né? aprovou. Mas Caraca. eu fiz 83 acertos totais. De 180. Foi 19 em linguagem, 25 em humanas, 14 em natureza e 25 em Você matemática. deve ter feito perto disso no segundo dia agora, desse último Enem. Só em um dia, exatamente. Só no segundo dia. Pior que não, eu fraquejei no segundo dia, sabia? Não, mas diga assim, mas chegou mais perto da sua prova inteira do que Vocês vão ver o fraquejou É, dela é. daqui a pouquinho. Assim, como continuar? Como não bater um desespero? Porque você tinha acabado de sair do colégio, cara. Terceiro ano, você tava ali com 17 para 18 anos, provavelmente, né? Tinha 18 já. E, pô, como é que ficou tua cabeça, cara? Porque você sai da prova do Enem, ainda que você não tivesse corrigido, você percebeu que você foi atropelada pela prova e que, irmão, o trabalho do outro ano ia ser insano. O que você fez, cara? Eu saí chorando. E, tipo, eu só chorei, depois comi japonês e é isso. Aí tinha a prova da UERJ ainda, que eu fui, tipo, não foi tão desastroso, eu fiz 40 de 60, né, era o exame único. Eu tirei 9 na redação, então eu fico muito feliz, que eu falei, também, porque eu não sabia fazer redação da UERJ também, né. Aí, assim, tipo, não foi nível 83 de 180, tipo, 40 de 60 não foi tão ruim, né, foi ruim, mas, aí, assim, já falei, não tô tão mal com isso. Maneiro, Mas cara. aí, enfim, eu não estudei em janeiro, não. Eu fiz autoescola em janeiro e aí eu não queria esperar pra eu tirar a carteira, não. Eu falei, vou fazer autoescola em janeiro e em fevereiro eu começo. Aí eu já me livrei disso e aí... Não me livrei não, fiquei fazendo as práticas, enfim. Mas, Fevereiro assim, começou o fevereiro começou o mini. E aí, assim, eu vinha conversando com o João, né? Vou tentar resumir, tá, Joana? Eu vinha conversando com o João que você foi muito assertiva no seu método de estudos, porque, pelo menos você me deu o relato que eu tava esperando, eu cheguei até a apontar pro João, não sei se você viu, né? Que, assim, o aluno, quando ele começa a estudar, e ele não tem muita base, não tem muita... Assim, em termos de ensino médio, você falou que teve uma base boa no fundamental, mas em termos de ensino médio, ele tenta muitas maneiras de estudar, ele não sabe o que fazer, tá tudo muito embolado. Agora eu vou fazer questão. Não, agora eu vou ler. Não, vou fazer resumo. Não, acho que ler dá certo. Eu vou voltar a fazer questão. E aí fica naquela coisa, e no fundo, você gasta muito tempo sem fazer o que tem que fazer, que é se organizar um planejamento a longo prazo, para... Ao mesmo tempo, juntando a pergunta numa na outra, você chega no mini, onde as aulas são muito profundas, em sala de aula, né? E faz o outro passo, sem ter vindo da gente, muito inteligente, foi ter ido pro gravado, né? Para as aulas gravadas e não no presencial. Aí eu queria que você mais ou menos dissesse assim, cara, o porquê da opção do online, né? Que a gente já conversou um pouquinho antes aqui, né? E como foi se organizar para o estudo. Eu preciso construir essa base, o online me dava isso, juntando o horário, parará, com você poder fazer o seu próprio cardápio, dentro das orientações, obviamente, mas construir o seu próprio cardápio para que eu vire esse jogo durante esse ano. Que você meio que eu entendi, você se deu esse ano para fazer tudo e conseguiu, né? Tipo assim, meu prazo era esse ano. Então, vamos lá. Como é que você, primeiro, assim, se organizou do básico, né? E como é que o online te ajudou nisso? Porque no presencial você viu assim, cara, presencial, via as pessoas estudando. Conta um pouquinho dessa coisa que a gente estava até batendo um papo antes de começar o Valendo. Como é que foi isso aí? Então, só pra explicar aqui, eu comecei o mini, fiz 2 semanas no presencial, aí veio o carnaval, uma semana, e depois do carnaval eu falei, vou ficar em casa. E aí fiquei o resto do ano fazendo aula gravada, né? Não era nem ao vivo, era gravada. Tipo, gravada. Da época da pandemia, né, eu acho. É porque, assim, eu entrei no presencial, eu senti muito isso de, tipo, eu tava na aula, não conseguia pausar a aula, e eu não sabia se eu anotava, não sabia se eu só prestava atenção, não sabia se, tipo, eu digitava, eu não sabia o que fazer. Então, eu ficava perdida nisso. Tipo, o que eu tenho que fazer durante a aula? E a aula rolando... O andamento é forte, né? O andamento é forte. E aí, eu tentava anotar, e eu já me perdia no meio, porque é uma aula profunda, assim. Eu não sabia, eu ficava meio perdida, assim. Eu não sentia muita falta de poder pausar, assim. Mas isso é coisa minha, tem gente que funciona muito bem, Claro. mas eu preciso pausar e, tipo, ou acelerar, ou, sabe? Não, mas eu acho que pro seu momento, desculpa interromper, Joana, mas no seu momento que você tava, era fundamental que a coisa tivesse um andamento mais cadenciado. Né? Quando a gente fala que cada produto que o Mini tem, e aí, putz, cara,
tem o seu aluno para ele, né? O gravado é muito disso. Quem precisa reconstruir uma base, né? Estar no presencial, de repente, é muito rápido. Assim, né? Rápido no sentido de, cara, a gente fala com uma naturalidade como se todo mundo tivesse que saber tudo que a gente tá falando. E às vezes você tem que pausar para fazer uma pesquisa rapidinho para saber o que é aquilo. O cara falou, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui então, porque, pô, me perdi no raciocínio. Isso aconteceu muito. Então vamos lá, eu queria que eu entendesse esse lado aí, que você precisava pausar mesmo, mas, desculpa, toca o barco. Não, é isso, tipo assim, eu sentia falta de pausar, mas era além disso, sabe? Eu acho que eu não funcionava bem, sabe? Eu via a sala cheia, eu sabia que tinha gente lá há 2 anos de curso, 3, até mais. E assim, eu sabia que essas pessoas estavam muito próximas de ser aprovadas, assim. Já tinha conversado com algumas pessoas, assim, com um nível de acertos mais alto, batendo 140, 150, e eu, sabe, eu não sabia meus acertos, mas eu sabia que eu tinha ido muito mal. Tanto é que quando eu entrei no Mini, todos, assim, os professores pediram pra enviar a nota do Enem pro curso. Eu não enviei. Eu fingi que eu não li, porque eu tava com vergonha. Eu falei, não, eles vão me expulsar desse curso, que é isso? Mas assim, eu não enviei. Porque eu queria... Eu tava meio que em negação, sabe? Eu negava que eu tinha ido tão mal, mas eu sabia ao mesmo tempo. Eu acho que no ambiente lá, eu sabia que, tipo, tava todo mundo muito próximo. Eu, às vezes, me comparava. A gente fazia perguntas inteligentes, assim, ao longo das aulas. E eu, tipo, o que essa pessoa tá falando pra mim? O que é isso? Consegui entender nem a pergunta, né? O que é isso? Aí, assim, e aí à tarde, quando eu tentava ficar pra estudar, eu não conseguia, porque eu olhava ao meu redor as pessoas já quase aprovadas estudando e eu, tipo, quem sou eu, sabe? Eu não sei o que é uma mitocôndria. E aí, assim, acho que foi isso, mas assim, eu acho que foi muito rápido, assim, na minha decisão. Passou o carnaval, eu mandei mensagem pro Alex. Alex, eu vou passar essa semana em casa. Tipo, não parei de pagar o presencial, tinha pagado já, porque eu não sabia, né, que eu ia ficar no online. Gostar, se adaptar. Aí eu faltei uma semana de aula mesmo pra ficar vendo a gravada e falei, gostei, vou ficar. E aí troquei. Mais. A aula rendeu mais. Né? Rendeu mais. Porque eu acho que eu ficava no meu quarto, era seguro pra mim, não tinha ninguém me olhando, tipo, ninguém vendo o que eu tava fazendo, ninguém vendo que eu tava estudando básico. E assim, Gi, quando você chegou, começou a estudar de casa, qual foi o maior desafio pra você? Você relatou pra gente que durante o tempo seu colégio estava só em aula online, você só dormia. E o que mudou pra você? Por que você não ficou só dormindo, por exemplo? Caiu a ficha, né? Porque primeiro ano do ensino médio, minha mãe já falava pra mim, Giovana, vai estudar? Você tem que passar em medicina? Giovana, vai estudar? E eu, não, nem daqui a 3 anos, o que eu vou fazer estudando? E aí a aula era de manhã, eu dormia, né? Eu tava com sono. Aí eu tava com sono. E era assim, muita época que os professores estavam se adaptando com a pandemia. Então era aula no Zoom, eu odeio o Zoom. Era horrível. Era aquela aula, sabe, que os professores estavam se adaptando ainda com a pandemia. Não era uma aula boa, sabe? Só que aí, quando eu fui pro cursinho, era gravada, né? Então não tinha como, tipo, eu mutar a câmera e só dormir. Eu tinha que ver. E aí, eu acho que era isso, sabe? Bateu a responsabilidade, eu sabia que eu tinha que passar. Então, mas assim, tive muita dificuldade no início de tipo, conseguir ficar lá durante horas. Entendi. Eu não conseguia. É porque um relato frequente que tem é o pessoal falando que, cara, eu não consigo porque me dá muito sono, eu não tenho um ambiente. Como é que você gerenciou isso? Como é que você venceu o sono? Como você gerenciou um ambiente bom pra você conseguir estar prestando atenção ali? O que você fez, efetivamente? Então, é que eu acho que eu era muito flexível, assim, com isso. Tipo, se eu tava com sono, eu dormia. Aí eu não acordava cedo, assim. Eu acordava, tipo, 8h30, 9 horas. No início do ano eu acordava mais cedo, porque tinha muito aquela pressão. Não, se você tem que passar, você tem que acordar cedo. É um berço da escola, né? Porque a escola você estudou de manhã. Então, quem estuda, começa... Eu tinha que estar 7 da manhã. Enquanto era só criar um fuso horário. O fuso horário G vai ser de tal a tal, né? Sim. É isso, né? Sim. No início eu tinha muito isso. Tipo, não, tem que acordar 7 da manhã no máximo. Já acordar 7h30 da tarde. Tem que começar a estudar, sabe? E aí depois eu fui percebendo, não, isso não tá funcionando, eu tô ficando com muito sono. E quando eu tô com sono, eu durmo. Eu não tento lutar contra o sono, porque não adianta nada. Então, assim, várias vezes, assim, eu tirava alguns cochilos ao longo do dia, tipo, deitava só na minha cama e fechava o olhinho, assim, um pouco. Mas, assim, quando eu comecei a acordar mais tarde, melhorou. Então, eu não... Diminuí a frequência de cochilos, assim. Performar mais, né? Comecei a performar mais, então eu passei a acordar. Eu nem botava despertador, acordava a hora que desse. Acordava 8, 8h30, 9 horas. Assim, quando chegou, tipo, a 1 mês do Enem, eu tava acordando 10h30. Mas também ia dormir mais tarde, de repente. Ia dormir, tipo, meia-noite. Não ia até de madrugada, não porque eu já tava... Meia-noite já tava sem funcionar. Mas, assim,
eu não era muito noiada com isso de sono, não. Tipo, Mas você tinha aula do dia? Como é que era isso? Você tinha um cronograma, tipo, segunda é não sei o quê, terça é não sei o quê? Ou era meio que, enquanto eu não acabar isso aqui, da tal matéria? Porque tem gente que, assim, o gravado te dá uma liberdade, né, assim, muito grande. Então, às vezes, até a forma de consumir pode mudar. Então, tem gente que, assim, cara, enquanto eu não terminar isso aqui de biologia, eu não vou pra outra, porque eu quero entender até o último detalhe. Ou, não, segunda é biologia, terça é não sei o quê, quarta é não sei o quê. Quando eu parar a biologia aqui, semana que vem eu volto daqui e sigo nos vídeos. Era isso? Você tinha um dia pra cada matéria e... Não, então, eu continuei seguindo o cronograma do presencial da Barra, que foi o que eu fiz. Tá, então... Eu lembro, segunda era biologia, terça era física, quarta era matemática, quinta era química, sexta simulado. Então, na segunda-feira... É porque tinha humanas também, mas assim, eu não estudei muito. Porque não tinha tempo. Não tinha que, tipo... Faz parte. Natureza é peso altíssimo aqui no Rio. Tipo, nossa, dá minha vida aquilo. Aí, enfim, na segunda-feira eu via biologia. Era isso, sim. Segunda eu via aula de biologia da semana. Aí eu via aula de manhã e... Aí almoçava, ia pra academia, tarde, questão até dormir. Muito exercício. Muito exercício. Tentava terminar a apostila. Eu nunca conseguia terminar a apostila. Tipo, tiveram poucas que eu terminei, porque era muita questão. E principalmente no início, que eu não tinha resistência pra fazer. Até simulado, era muito difícil fazer simulado. 90 questões, o que é isso? Como é que eu vou ficar aqui parada fazendo 90 questões? Eu não conseguia. E como é que você começou a ver evolução, Gi? Assim, cara, porque chega uma hora que o início até, de repente, começou a vir um resultado, não sei, melhor. Já de cara começou a aparecer um resultadinho melhor ou demorou muito tempo para que o primeiro simulado você olhasse e falasse assim, cara, tá dando certo. Porque quando eu conversei com o João, me parece que você foi muito assertiva nas suas escolhas, porque não é normal, assim, se acertar 80 e pouco num ano e ser aprovada no outro. Esse não é o normal. Né? Você bate cabeça durante um tempo, você julga o seu método se está dando certo. Então, em algum momento você olhou e falou assim, é isso. Teve algum simulado, alguma prova, alguma coisa que te mostrou que, cara, já acertei mais ou não? Você confiou o tempo inteiro na sua forma e foi até o final seguindo isso? Eu acho que foi uma mistura, assim. Porque tinha ido tão mal porque eu realmente não tinha base. Então, questões muito fáceis, que era um conceito, uma simples aplicação de fórmula, assim. Eu não sabia, porque eu não sabia a fórmula, não sabia o conceito, sabe? Então, quando eu fui estudando as matérias básicas, assim, de primeiro ano do ensino médio mesmo, separação de mistura, sei lá, matéria ridícula, assim, básica, assim. Eu lembro de ter tido no nono ano, mas, assim, eu não lembrava. Eu errava, porque eu não sabia, sei lá, não sabia o que era decantação, por exemplo. E aí, tipo, quando eu aprendi o conceito, aí caí no simulado e já conseguia acertar essa questão. Era uma questão que eu errava. Isso em muitas questões, assim, principalmente as fáceis, né, que são, assim, conceitos simples. Então, eu percebi muito essa evolução, assim, conforme eu fui evoluindo assistindo as aulas básicas, fazendo as questões básicas, assim, eu fui começando a acertar as questões fáceis, que já são, sei lá, metade da prova. Então, o meu crescimento, assim, no início foi rápido. Aí eu lembro que eu cheguei na barreira, assim, dos 30 acertos em natureza bem rápido. Deve ter sido uma questão de, sei lá, 2 meses, negócio assim, 2, 3 meses. E dá uma oxigenada, né? Porque aí você olha e fala, tá dando certo, né? Sim, tá dando certo. Eu tava sentindo essa evolução. Aí nos simulados da UERJ também, né, do exame de qualificação, eu também percebi esse aumento, tipo, eu comecei acertando, acho que 40 e poucos, 45, aí fui aumentando, assim. Aí chegou na prova da UERJ, eu fiz 53. E aí eu falei, não, pô, tá funcionando. Aí foi isso, tipo, acho que só, assim, de eu preencher essa base que tava faltando, eu já comecei a acertar as questões que estavam, tipo, que era só conceito simples. Era questão que era só saber a matéria. Não era questão que exigia raciocínio, sabe? Que você vai desenvolvendo ao longo do ano. Conforme você vai adquirindo mais prática e tudo, você vai desenvolvendo esse raciocínio. Não era isso. Era questão simples, que não exigia raciocínio. Era só conteúdo. Então, isso já comecei a acertar bastante. Cara, muito bom isso que você falou. Sobre o raciocínio, principalmente. Que é uma coisa que o pessoal não entende e que é fundamental no Enem. E demora pra gente construir esse raciocínio. Você precisa estar em contato com muita questão, com muita prova antiga do Enem e tudo mais. E eu queria saber de você, qual você acha que foi o seu maior acerto nesse ano, no ano da sua aprovação? Porque o que você falou pra mim é que no final de 2022 você começou a estudar, loucamente, de qualquer maneira e querendo abraçar o mundo. E agora, no ano de 2023, que foi o da sua aprovação, você continuou de casa, estudando ali por conta própria, em casa, mas você fez alguma coisa diferente. Ao que você atribui isso? Foi seguir a linha de raciocínio, assim, dos conteúdos. Eu não fui afobada. Em 2022... Mas assim, eu também comecei a estudar 3 meses do Enem, né? Então,
não tinha como não ser afobada, mas eu era muito afobada. Eu queria ver um conteúdo básico e um conteúdo avançadíssimo no mesmo dia. Então, eu ficava muito perdida, assim. Em 2023, eu percebi que eu tinha que seguir a linha, assim... A ordem da coisa. A construção da coisa, porque... O conhecimento, ele é uma construção. Não tem como eu tentar... O João não gosta muito dessa palavra construir, não. Ele tem uma dificuldade razoável em falar em construção, mas se você puder dar umas dicas para esse menino sobre construção... Não, o que eu digo é no sentido de, tipo assim, não tem como eu tentar aprender, sei lá, eletroquímica se eu não souber coisa básica. Tabela periódica. Tabela periódica. Então, eu tentava fazer isso, sabe? Pegava um conteúdo avançado e, assim, exige a base, sabe? Claro. E isso que você falou em relação ao raciocínio, se enquadra até aí, cara. Você precisa ali daquela base, de uma construção sólida, para você conseguir desempenhar um raciocínio difícil, no qual a prova de ciência da natureza do Enem é espetacular fazendo. Sim. Mixando mesmo os conteúdos, fazendo com que você lembre de uma aula que você teve na primeira semana, uma que você teve na última, e misture aquilo aí para conseguir eliminar uma única alternativa da questão. Das 5 alternativas. Mas isso eu acho isso muito incrível. Bem. É incrível, mas isso é uma coisa que a gente, pelo menos eu, que sou grande fã do Enem, ciência da natureza, que fique claro. Eu também. Pô, eu valorizo muito isso no Enem, cara, porque realmente você vê que não é só, não mesmo, uma decoreba. Não, cara. O Enem quer ver se você tá entendendo o que tá rolando ali, sabe? A pessoa que chega e fala que a prova de ciência da natureza do Enem é cotidiano, ela ou tá presa ali em, sei lá, 98, ou ela não sabe o que é o Enem, cara. Entendeu? O Enem é espetacular. Parabéns quem faz a prova de ciência da natureza do Enem, cara. E você vê alguns alunos que falam assim, eu resolvi isso por não sei o quê, eu resolvi isso por matemática, Não, você resolveu pelo conteúdo que você tem, pô. Você adquiriu um conteúdo, você é dono dele e agora você consegue mexer as peças do jeito que é necessário para fazer a prova, né? Exatamente. E o cara que é aprovado, ele percebe isso. Ele vai lá, senta, se encaixa uma coisa com a outra, porque ele é dono daquele conteúdo e vai sair de algum jeito ou de outra questão. A solução tá ali, né? Agora vamos falar um pouquinho do seu primeiro exame de qualificação ali da UERJ, que foi a primeira prova mais séria que você fez em 2023, né? Como é que foi? A questão da preparação? Não, quanto que você acertou? 53. 53. E aí? Qual foi a virada? Ano? Já no primeiro... Não, agora. 2023. Primeiro exame, 2023. Você saiu da prova, corrigiu, caraca, acertei 53. Pô, foi o primeiro resultado expressivo que você teve no vestibular. Essa nota. Foi ali, tipo, eu fiquei feliz, assim. Isso. E tá funcionando. Então, tá funcionando. Acho que tem que ter esses balizadores, cara. Total. Porque não dá pra você fazer assim, não. Quando chegar o Enem, eu vou ver. Não é. Não. Você tem que ter os balizadores, porque, cara, se seu número de acerto tá diminuindo em relação ao outro ano, sua bola tá se afastando da caçapa. Então você tem que rever o que tá dando errado, né? Então, quando você sai de uma prova, já rompi a barreira dos 30 no Enem. Na UERJ, eu fiz 53, deixa eu continuar, porque tá funcionando. Animou, né? Animei. Assim, não, eu saí da prova, eu tava bem nervosa, né? Eu sabia que tinha ido bem, mas eu fiquei com medo. Tipo, será que eu fiz 42? Eu lembro, eu saí, fui até comer no japonês, porque o gabarito não saiu, eu tava ansiosa. Sempre que eu fico ansiosa, eu vou comer japonês. O japonês tá alto depois aqui. do Enem, eu fui comer japonês também. É sempre assim, pós-prova. Eu queria dizer que eu tô pensando em abrir uma franquia de japonês. Quem quiser me procurar aí depois, a gente vai conversar. E a @Léo gente tá Gomes. convidada aí Enem em japonês combina, então. Vamos embora. Aí foi isso, foi almoçar, e aí saiu o gabarito no japonês. E eu tava sem caneta, tava sem nada, o meu papel tava em casa. E aí eu lembro, eu falei, mãe, paga a conta. Eu saí correndo, porque era na rua da minha casa, né? O japonês. E aí eu saí correndo pra casa, peguei a chave, saí, sentei lá, corri. Aí eu liguei pra ela, mãe, tirei 53! Aí, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque o máximo que eu tinha feito em simulado da UERJ foi 52. E aí eu falei, fiz mais? Tipo, tá funcionando, sabe? Foi uma coisa crescente. Eu acho que o primeiro simulado da UERJ que eu fiz foi, tipo, 45. Um negócio assim. Aí foi um negócio crescente, assim. Conforme eu fui estudando, foi crescendo. Eu vi que era um negócio sólido, assim. Que tava você vai se identificando com a prova. Uma coisa é você marcar uma opção que você não tem a menor ideia do que aconteceu. Outra coisa é você ter certeza. Ou, cara, assim, pode ser que você tenha caído numa pegadinha. Mas aquele conteúdo que tá ali é um conteúdo que você bateu em casa, né? Então, aquilo vai te dando essa oxigenação para continuar, né? E assim, e como é que era o seu trato hoje em termos de cobrança de simulado? Você tinha alguma meta que você tinha que fazer ou você só esperava crescer? Porque, por exemplo, tem alguns alunos que dizem assim para mim, né? E eu até não acho errado, não. O cara fala assim, cara, matéria dada eu não posso errar. O que eu já vi esse ano, eu não posso errar, a não sei que a questão seja mirabolante. Tá, e se errar, faz o quê? Você tem alguma dica em termos de simulado da galera, número de acertos? O
que já deu, é bom isso, que já deu, eu não erro mais, ou, putz, que não se cobrar nesse sentido e o resultado final é o que importa, a nota. É difícil pensar nisso, porque eu ficava bem embolada, assim, quando eu errava a questão que eu já tinha dado a conteúdo. Eu acabei de revisar isso e ri de novo. É assim que eu quero sentir que tipo de cobrança era feita dentro de você, assim, entendeu? Mas eu acho que eu tinha, tipo, meta de acerto, sabe? Eu não podia acertar menos do que o último simulado, senão a minha vida acabava, assim. Mas não acabava, assim, eu ficava triste, mas, tipo, eu ia atrás, sabe? Mas não chega uma hora que é complexo acertar mais? Porque Sim, você do 8 sair 30, pô... Eu fiquei agora, empacada quando você um pouco começa a nesse... catar milho, porque agora tem que ser 32, tem que ser 35, tem que ser 36. Ali o bicho Eu começa a fiquei pegar, porque o empacada nisso, funilzão... sabe? cara. Sim. Eu acho que teve isso. Tipo, ao longo do ano eu fui estabelecendo metas de acertos, assim. Tipo, até, sei lá, metade do ano, eu tinha que acertar... Quando eu comecei a acertar mais de 30, eu não podia acertar menos de 30, senão eu chorava. Mas é mesmo, né? Eu acho que voltar abaixo do 30 já começa a ficar preocupante mesmo. Sim. Porque aí você tá começando a errar as faces e médias de novo. Até metade do ano, eu ficava entre 30 e 35. Então, dependendo da dificuldade da prova, eu ficava de boa com quantidade, assim, de acerto. Mas era isso, assim, se eu errava um conteúdo que eu já tinha dado, assim, eu ficava com raiva, assim. Mas raiva, sei lá, raiva de mim, não sei, eu ficava com raiva. Mas eu ia atrás, né? Revisava. E aí, acho que era Revisava, isso. então. Você voltava no conteúdo. Tipo, é que eu acho que eu percebo que muita gente só corrige simulado, marca X, sabe? Errou, marcou X, próximo. Isso. E isso acontece muito. A pessoa fica tirando a mesma coisa em toda a prova porque, sabe, não corrige. Não viu aquilo, ela só marcou um X. Marcou um X. E vai muito no que você fala. Aí, cara, tudo que você tá falando aqui é a importância do feedback. Pô, você tá tendo feedback o tempo inteiro daquilo que você tá fazendo, na vida até. E você tá ali, vou marcar um X aqui e vamos pra frente. Pô, você foi, viu que errou algo que você já estudou. Cara, você vai voltar, você vai investigar aquele erro. Porque quando ele vai aparecer de novo, adivinha? Na prova. Sim. Então, o que você tem mostrado aqui, pelo menos pra mim, cara, você batalhou em cima dos seus erros. E acho que essa é uma virtude muito grande que você teve no seu ano de aprovação, cara. Parabéns por isso de novo, porque é sensacional. Pô, você tá corrigindo o simulado, X aqui, errei essa. E joga o simulado pro lado, ou a própria apostila, joga pro lado e não investiga por que você errou aquilo. Cara, se você não investigou aquilo, tá frágil, é um cenário. Primeiro o vento que bater ali vai cair. E não dá pra ser assim. Então, acredito que você tenha feito muito isso. Diante disso, você vindo do ano tão ruim, que foi acertar 83, cara, como... Pô, vamos ser honestos. Não, vamos ser honestos. Tá aprovado, agora a gente pode ir. Mas, você que acertou 83 ou menos, a esperança tá aqui, em um ano. Pois é. O que me deixa intrigado, pra ser honesto, é como tão rapidamente você conseguiu perceber que você tinha que batalhar em cima do teu erro. Porque não é normal isso. Nem a sua evolução num período tão curto e nem essa percepção de que você tinha que ir ali no erro. Como é que foi isso pra você, cara? Eu acho que sempre foi muito claro, assim, pra mim. Eu acho que, assim, no início é angariar pontos. Não tem jeito. Você tem que angariar pontos. E depois é o contrário. É deixar de errar. Sim, né? não, exatamente. E é isso. Como é que deixa de errar, assim? Como é que você fazia a revisão? Pegava e voltava toda a matéria só naquele pontinho, só nos asteriscos? Como é que é mais ou menos isso? Então, porque eu acho que a minha visão da prova, assim, quando eu saí de, tipo, acertar menos de 30, quando eu passei a acertar mais de 30, a minha visão da prova mudou. Não era, sei lá, acertei 35. A minha visão não era acertei 35 questões. Era errei 10. Então, eu olhava pros 10 que eu errei. Eu ficava, eu errei 10 questões. Não posso errar 10 questões. Então, porque eu acho que vejo muita gente, assim, acertei 35. Teve gente que passou acertando 35. Então, eu olhava todas as questões que eu tinha errado, né? Dependendo do conteúdo, tinha conteúdo que eu sabia que eu só ia ver mais pra frente, em que não fazia, às vezes eu via, tipo, às vezes eu sabia que era um conteúdo mais avançado, que o curso não tinha dado ainda, às vezes eu pegava e via. Mas depende do conteúdo, eu tinha muita essa noção, tipo, preciso de uma base pra esse conteúdo, então não vou ver agora. Mas, assim, os que eu já tinha visto, eu via de novo, eu ficava bolado com aquilo, eu não vou errar mais aquilo, sabe? Eram 10 erros, não eram 35 acertos. E era assim, eu errava, via o conteúdo e sinalizava, assim, tem que revisar. Pra mim, o dia de revisar era sábado, porque sexta-feira eu já tinha feito simulado e visto as aulas da semana. Mas, assim, eu também sempre atrasava muita coisa. Eu, às vezes, atrasava a aula, atrasava apostila, aí eu deixava pra fazer tudo no sábado. Sábado eu botava as coisas em ordem, assim. E aí eu revisava também essas questões que... As pendências. As pendências. Que aconteciam ao longo do tempo. Eu lembro, até do meu tempo de vestibular, eu tinha o domingo, sempre ali, o começo de domingo eu escrevia pendências. Porque é inevitável, cara. É muita coisa, muito conteúdo, e vai sobrar alguma coisa pra você ter que fazer no final de semana. E você estudou, tipo... Vida, né?
problemas da vida, João. A vida isso. A vida não para, pô. Alguém da família, é o cachorro, é o namorado. As coisas acontecem, pô. Exatamente. As coisas acontecem. Não tem como garantir que tua vida vai ser flat o ano inteiro, tudo na perfeição. Tem como garantir que não vai quase, exatamente, né? exatamente. E assim, você estudou sábado e domingo ao longo do ano todo ou não? No começo você não estudava domingo ou você em nenhum momento estudou domingo? Como é que foi? Eu não tinha nenhum dia fixo. Eu geralmente estudava todos os dias, mas sábado e domingo era menos, assim. Porque às vezes eu tipo, geralmente saía. Não saía muito, não. Eu saía, tipo, eu saía pra jantar, eu saía pro cinema. Japonês, óbvio. Japinha da semana, pô. Japinha da semana. Pô, pelo amor de Deus, né? Caramba. Aí, ó, já horário de estudo, pô. Um dia era iFood e outro era rodízio japonês. Já faz o corte aí. Como a comida japonesa aprovou Giovana pra medicina UF. Pô, que isso, cara. Mas vamos lá, Gi. Você reconhece que você teve uma evolução absurda. Reconhece? Sim. Beleza. Então, ponto básico. Ao longo do ano, principalmente ali, perto do Enem, você esperava que fosse como foi? Esperava. Você via isso? Eu via. Você via a sua construção? Via, mas foi ao contrário. Tipo, eu achava que eu ia muito mal no primeiro dia do Enem e muito bem no segundo dia do Enem e eu fui ao contrário. Mas assim, o balanço total ficou no esperado, assim. Eu esperava fazer 150 a mais. 150 a mais? É. E foram quantos? Calma aí. Opa, vai falar já? Então vamos lá, por favor, fala a sua nota aí pro pessoal. Eu fiz 154. Depois de um ano tendo acertado quanto? 83. Repete aí, vai. Eu fiz 154. Mesmo baixinho por causa do microfone, uma salva de Pô, palmas. que isso. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Cara, Deus. que Muito bom, Léo, Giovana. Muito olha, bom. Calma muito aí. Bom. Faz de cabeça aí, professor. Pô, não sei fazer o percentual, nem Que consigo. isso, professor. Não vou nem me atrever. Um aumento de 85%. 85% de aumento no seu Eu ia falar docente. 83. Se a gente pegar honestamente, foi menos de um ano. Foram ali, pô, Cara, é alguns assustador. meses. Cara, é incrível, cara. Isso que você fez é incrível. Parabéns, cara. De verdade. E Obrigado aí- por compartilhar isso. E isso Obrigada. é um somatório de decisões que foram muito certas pro seu caso. Assim. Não adianta a gente dizer que isso vai dar certo para todo mundo, né? Então, quando a gente fala do podcast aqui, Joana, assim, a ideia, cara, tem gente que tá assistindo que acertou 80 e pouco, né, cara? E que o objetivo da pessoa é chegar ano que vem e acertar 130. E se acertar 150, Já foi uma ótimo, evolução não, ótima. Mas se chegar a 130, o cara tem que olhar e se olhar parabéns pra cacete Sim. já, porque tu já tá entrando na faixa dos competitivos. Eu acho que é isso, né? Agora eu tô brigando. E aí no outro ano, pá. Mas já cair a bola no primeiro ano 150 e tal, pô, sinistro. Mas ao mesmo tempo, você faz esse notão, porque é inerente, não sei se você corrigiu aí, sim, que você percebeu que tinha ido bem, mas ainda tem a danada da redação Nossa. pra sair. Nossa E o medo? Não. Você comemorou no Natal já o abraço com a família ou você esperou a redação e até rir com a mãozinha com a mãozinha fechada ali? Como é Não, que foi? complicado isso, porque eu saí, tipo, eu corrigi os 2 dias com gabarito extraoficial, porque eu era ansiosa. Gente, não façam. Tipo, Pelo não, amor Por favor, Eu não não- faça isso. Você que tá em casa, nota de advertência aqui no Rodapé, não façam isso, pelo amor de Deus. Não, é porque do primeiro dia do Enem eu saí chorando. Mas eu fui muito bem. Desculpa. Mas Inclusive porque você falou que deu uma zoada na Humanas durante um tempo ali, e tinha uma preocupação, aí sai se cobrando, porque a gente paga uma conta aí. claro, Se você falou, São não olhei escolhas. muito humano, não te entendo, não sei o quê, quando você sai da prova, meu Deus, de repente, né? Eu deveria ter, não sei o quê, eu deveria. Aí vem. Deveria ter escutado mais Não, Caetano. mas mais Caetano. Não, mas então, aqui o Humanas é porque, assim, eu não tô falando isso, tipo, não é um conselho, não, eu estudei Não, Humanas, claro que não, não. pelo amor de Deus, é porque no meu caso eu realmente não tinha tempo. Porque eu não conseguia, sei lá, estudar 10 horas por dia, eu não conseguia, tipo, eu não conseguia ficar sentada 10 horas por dia estudando. E faz parte. E aí, assim, eu tinha, tipo, eu cronometrava naquele aplicativo, conhecem? Aprovado? Um aplicativo que você, tipo, coloca lá a matéria e cronometra o tempo de estudo. Eu cronometrava todo Pô, dia. maneiro. Aí eu dava, tipo, em média 5 Planilha do horas, aprovado, assim. planilha do aprovado. 5 horas. 5 horas líquidas. Porque quando a minha cabeça parava de funcionar, eu pausava. Tipo, líquidas mesmo, que eu tava focada. Era mais ou menos 5 horas por dia. Mas, assim, brutas devia ser umas 8. Olha Top. isso, cara. Essa percepção é muito top, Léo. Da hora bruta e da hora líquida de Claro, estudo. claro. Porque o Porque pessoal tem gente se que ilude. acha que, eu comecei às 8 da manhã, só parei às 10. Putz, Não, eu ficava assim, mas não é verdade. eu também. não é Eu sentava pra verdade. estudar 9h30, mas aí nesse meio tempo eu almoçava, ia pra É academia. óbvio. Deitava na minha cama, porque eu não aguentava mais. Levanta, vai ao banheiro Ia pra cá. mexer no Vai que Instagram, dá ia vontade de fazer fazer xixi. gente. Imagina. Tem que ir. Aí,
Não, tem sim. todo esse somatório que você tá gastando tempo, não tem o que fazer. Então, realmente... É uma coisa que você tá lendo, de repente você percebe que a sua cabeça foi lá longe, aí tem que voltar a página, ler aquilo ali de novo. E tem gente que segue, porque o objetivo é fechar a apostila. E não faz sentido, né? Não faz. Mas como é que foi o seu estudo ali da... não, deixa eu terminar que eu... Eu já agora... perdi com as vamos lá. Aí a gente tava falando que você saiu da prova de humanas e não humanas. foi tão bem, né, cara? Não, eu fui muito Não, bem. mas na sua cabeça Na minha passou cabeça eu saí chorando. Pois é. Mas assim, é porque humanas eu negligenciei ao longo do ano, mas não por, tipo, não serve pra nada, mas porque não tenho tempo. Não tenho tempo, Pelo então amor preciso de Deus. priorizar. Porque eu sabia que, tipo, eu tinha que acertar bem em humanas. Eu sabia que eu tinha que ir bem em humanas, mas assim, não tão bem quanto eu tinha que ir em naturezas. Naturezas é um peso muito alto, Sim. matemática é um peso muito alto. Então, eu priorizei. Que eu digo que se eu tivesse, sei lá, se eu fosse fazer segundo ano de curso, eu provavelmente estudaria mais humanas, que eu teria mais tempo, né? Teria mais conteúdo, então, assim. Mas realmente não tinha. Aí, tipo, eu lembro que há, sei lá, 2 semanas e pouco do primeiro dia do Enem, eu fiz fazer um simulado de humanas, do primeiro dia, né? Eu acho que, eu lembro das notas, eu fiz 31 em linguagens e 36 em humanas. E eu falei, isso vai tirar minha aprovação. E aí, ali foi, tipo, eu tenho muito, eu sou zero organizada, então eu não sei se isso é dica, mas eu tô falando o que aconteceu, né? Eu só fiquei desesperada também. Me lembrou o Enem 2022, que eu fiquei desesperada. Mas, assim, deu certo. Porque aí eu comecei a pegar muito modelo de questão, pegar, tipo, muito assunto coringa, sabe? Filosofia, por exemplo, assunto coringa, sabe? Peguei, tipo, muito modelo, realmente, fiquei fazendo muita prova. Essas 2 semanas eu abandonei na matemática e natureza, só fiquei, tipo, preciso... Pelo amor de Deus. Aí, assim, eu acho que eu peguei muito bem o modelo da prova. Eu fiz muita prova, consegui pegar muito bem o jeito da prova. Até porque eu já tinha, sabe? A minha experiência com o Enem já tava boa, sabe? Eu já tava fazendo muitos simulados, assim, mais de um por semana ao longo do ano. Então, foi meio que me adequar àquela prova, sabe? Peguei muito macete de eliminação e tirar aquela ideia de, tipo, prova é interpretação. Não é interpretação, interpretação é vaga, sabe? Eu sabia o que aquele comando tava pedindo de mim. Então, eu cheguei na prova... Eu acho que... Não sei se foi sorte. Eu acho que a prova de humanas veio mais fácil, assim. Isso me favoreceu um pouco. Fiz 42 humanas. 42? Eita, Brasil. Fiz 38 em Eita, linguagens. Eita, Brasil. Aí, E o segundo? faz a conta aí. Aí, 80 acertos Que, no primeiro dia, Aí, ó. sendo que no ano anterior... 83 na prova toda. Que isso, cara. Não, cara, isso aqui foi brincadeira, cara, de verdade. Aí você saiu desse primeiro dia e o segundo dia? Era o dia. Era o dia. Então, no segundo dia foi o contrário, porque eu pulei assim um tempo, né? No meio do ano, tava na faixa lá dos 35 acertos de natureza. De matemática eu tava sendo mais. Tava 39, 40, por aí. Porque eu tinha facilidade, assim, também, né? Do meio do ano pro final do ano, eu evolui bastante. Matemática eu já tava... Eu fiz 44 em alguns simulados. Eu nunca gabaritei. Brasil. Inclusive, eu fico muito... A gente muito... anula essa questão. A gente anula essa questão. Se você quiser, a gabaritou. gente volta no tempo e anula essa questão. E aí você gabarita. Se você tipo quiser, assim, a gente faz isso. A gente liga pra evolucionar pronto, e manda gabaritou. no gabaritou. Não, tiveram, tipo, 2 ou 3 simulados que eu fiz 44, mas eu tava, assim, matemática acima dos 40. E natureza eu tava entre 37 e 39. De vez em quando vinha em 40, mas, assim, tava um nível mais alto. Porque eu sabia que não necessitava disso tudo, sabe? Eu não precisava quase gabaritar matemática pra passar. Tanto é que eu não gabaritei matemática. Mas eu queria ficar acima. Não queria dar margem ao erro. Porque eu sabia que eu não ia bem no primeiro dia, né? Foi o contrário, né? Mas assim, eu sempre soube que eu não ia bem no primeiro dia, que eu tinha que dar e compensar muito no segundo dia. Então, no total, assim, tipo, do segundo dia do Enem, em acertos totais, assim, nos simulados, tipo, de final do ano, assim, 2 meses pro Enem, 1 mês pro Enem, eu ficava, assim, em torno de 82 acertos, 80 e poucos, sabe? Nunca era menos do que 80. E na prova? Na prova eu fiz 74. 74. Então, caiu. Meu rendimento caiu bastante. Inclusive, eu acho que isso é uma dica boa, assim, né? Tipo, se nivelar por cima, né? Muita gente mira nos acertos do corte. Eu não mirava no acerto do corte. Eu queria mirar no acerto do primeiro lugar, sabe? Se alguma coisa acontecesse, eu ainda tá dentro. Cair em relação ao primeiro lugar é melhor do que cair em relação ao corte, né? Então, sim, exatamente. Então, assim, quando eu comecei a fazer os acertos do corte, eu comecei a ter acertos do corte, tipo, sei lá, em julho, por aí. Né? Nesse meio tempo, assim. Julho, agosto. E aí eu falava, não tá bom, tem que passar, tem que evoluir, sabe? Não vou parar por aqui só manter. Eu sabia que eu não tinha que só manter meus acertos. Porque se eu mantivesse, talvez desse certo, mas... E se caísse? E se caísse? Tinha que melhorar. Então eu fiquei muito, tipo, não tava bom, sabe? Se eu tava acertando 44 em matemática, eu tava errando uma.
Te incomodava. Então, me incomodava. Uhum. Qualquer questão que eu errava, me incomodava. Então, eu realmente, no final do ano, tipo, virou, sabe, um jogo, assim, de, tipo, cada simulado acertar mais. Então, eu errava um conteúdo, não posso errar mais. Tipo, já acabou a minha cota de erro, não posso mais errar esse conteúdo. Então, eu revisava pra nunca mais errar. Nessa revisão, eu já puxava, assim, até questões de vestibulares paulistas, assim, FUVEST, tudo que exigem raciocínios mais avançados, né? Bem elaborado. Pra eu saber que se esse conteúdo caísse de uma forma mais avançada, eu ia acertar. Tipo, já não tinha mais como errar. Então, porque eu não queria, tipo, pra mim era assim, ia passar e não tem jeito, sabe? Eu precisava, tipo, dar o meu máximo pra não dar margem nenhuma ao erro. Tá certíssimo, Eu ia ficar com medo também de, tipo, ir mal em redação, sabe? Por isso não passar. Tipo, vai que eu tiro 920, não passei. Essa é a minha curiosidade. Aí eu ficava nessa também. Mas assim, eu tipo, tava acertando muito no final do ano e na prova meu rendimento caiu muito. Eu fiz 39 em matemática e 35 em naturezas. Tipo, eu fiquei muito triste com os 30. Tipo, eu chorei quando eu corrigi, mas eu ainda tinha esperança, assim, sei lá. E essas coisas acontecem na prova. Acontece. E a redação? 980. Ih, Brasil. Não, você vê, Léo. Ela construiu em um ano um nível tão sinistro de performance que a gente tá falando de alguém que acertou 39 em matemática e achou abaixo do que ela tava se preparando, e 35 em natureza e achou abaixo do que tava se preparando. Então, mais uma vez você mostra pra gente, com naturalidade, que você fez um ano incrível, cara. Incrível, porque realmente você mirou ali no primeiro lugar, cara. Você mirou numa performance absurda. Acertar 44 em matemática nos simulados, acertar mais de 40, 39, 40 em natureza nos simulados, no Enem, que isso, cara. É muito difícil, cara. De verdade. E é alguém que saiu de uma nota que a gente já falou, que tá na UF, poderia ter passado pra FRJ, tá super feliz na UF, e, putz, não tem como não dizer parabéns pra caramba pela virada de jogo aí, G. Não tem... Uma virada de jogo, cara. Muito maneiro, cara. Muito. Eu nunca vi. Acho que 24 anos fazendo isso, eu nunca vi. Eu sei que não parece. Eu sei que você pensou que ele tinha 26 anos. Eu sei disso. Mas sim, professor Leonardo Gomes tem 24 anos de profissão. Cara, e nunca viu uma coisa dessa. Nunca vi um negócio desse, cara. Parabéns. É isso que você tá gerando. Parabéns, cara. Não, e emocionante. Pra gente caminhar aqui pro fim, como é que foi o SISU pra você? Foi complicado. Minha primeira opção era o FRJ. Eu pensava na UF, mas... Sua família é de Niterói, não é? Minha família é de Niterói. Pois é. Eu moro na Barra, né? Mas minha mãe fez faculdade na UF também, minha avó mora em Niterói, então... Eu pensava, mas era muito aquilo, tipo, não quero sair da minha casa, meus bichos, minha família, tipo... Japonês da rua. Tipo, minha vida, sabe? Eu morei, desde que eu nasci, eu morei praticamente no mesmo lugar, então tinha muito isso, sabe? Eu pensava, se eu for pra FRJ, eu não vou ter que sair de casa. Se eu for pra UF, não tem por que eu ir todo dia lá, se eu tenho a casa da minha avó lá. Podendo? E aí, o primeiro dia de SISU veio, eu tava com 827 na FRJ. O corte do primeiro dia de SISU foi 828. E aí eu fiquei, putz, o que eu vou fazer? E era SISU único, não tinha SISU 2. Se arriscasse e não desse certo, acabou. E eu tava dentro das outras, né, da UF da Unirio. Então, eu ficava, não posso arriscar o FRJ, sendo que eu tô dentro das outras. Se eu não passar, eu nunca mais vou me perdoar e não vou conseguir fazer o segundo ano de cursinho, vou estar muito mal e não vou passar e é isso, minha vida vai acabar. Então, eu ficava assim. Eu não tinha feito nenhuma outra prova, só tinha feito o Enem e o ERJ, que eu não passei. E assim, foi tipo, ao longo desses dias de SISU, eu fui gostando muito da ideia de ir pra UF. Tipo, eu fui... eu percebi que, nossa, morar muito perto da faculdade, tipo, morar 10 minutos da faculdade é uma qualidade de vida absurda. Que inveja. E que, assim, Porra. E que... E andando, ou de bicicleta, ou de... Putz, ter a possibilidade disso é ímpar, né? Qualidade de vida demais, cara. E Niterói é sensacional também, Sim, né? Putz, nossa, muito Niterói... bom. E aí eu fui, tipo, digerindo essa ideia. E aí, no último dia de SISU, eu lembro que o Alcide falou pra mim, não, você tem muita chance na UFRJ, talvez você até passe na regular, tenha chance lá de cair esse corte. Põe a FRJ de primeira opção, se quiser botar a única, você vai passar, mas assim, nunca tem como garantir, né? Mas tudo indicava que sim. Eu já tava assim, eu quero ir pra UF, eu não quero mais o FRJ, eu tô apaixonada pela UF, eu botei UF de primeira opção. E aí, foi isso. Aí eu entrei. Leões da UF, hein? Um abraço aí pro pessoal da Atlética da UF. Grande Leões da UF. Leões e aí, cara, da UF. Como é que tá sendo viver esse sonho? Tá sendo... eu tô gostando muito. Tá sendo muito bom. Cara, a faculdade é Gi. incrível. De Não entrou em verdade. greve agora, mas tá muito bom. Opa, Fica a E crítica. vale a pena. fica a crítica aí, dá uma aprovada. Mas, bom, pra você que tá assistindo, fica na minha visão aqui da nossa conversa de mensagem olha o que ela fez em um ano. Olha o que ela fez em um ano, cara. Porque é uma história incrível.
sair de 83 para 154, estudando em casa, entendendo como ela aprendia, batalhando nos próprios erros, buscando melhorar a todo instante. É uma história sensacional. Obrigado por compartilhar isso com a gente, de verdade. Isso tem muito valor, sabe? Não é, e assim, as escolhas muito certas. E assim, eu acho que cada um tem que fazer o seu, como é que eu posso dizer, João? O seu meia-culpa, assim, na hora que está estudando, né? E entender qual o tempo que se tem para estudar, qual o modelo que melhor se adequa, porque é natural do ser humano dizer que o melhor modelo é o presencial, porque foi como foi, né, cultivado a vida inteira, assistiu aula assim, dessa maneira, mas existem outros modelos que, nossa, funcionam demais, né? E ela atendeu o tempo dela nessa jornada e foi, nossa, vitoriosíssima. E de parabéns também, eu não tenho... Cara, acho que se, de repente, se eu orientasse, não teria ficado tão bom. Ela foi tendo escolhas tão assertivas que fizeram, né, quase dobrou a nota dela de um ano pro outro aí, né? Bizarro. Gi, agora pra finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí, aquela câmera ali, pros seus futuros calouros. Como sair de 83 acertos para 154 num espaço tão curto de tempo? Pode falar. Ai, eu acho que acreditem que é possível, assim, é muito possível. Eu acho que eu nunca desacreditei que eu conseguiria, assim. Eu sei que tem gente que já, sabe, sai de um nível muito baixo e pensa, nunca vou passar, ou vou levar 5 anos para passar. Não necessariamente, sabe? Você consegue evoluir, sim, muito. Exige, logicamente, um trabalho muito duro, exige muito foco, mas é isso, assim. Foquem nos erros, tentem se nivelar também acima da média, sempre com... Eu me visualizava muito aprovada, sabe? Eu sempre me visualizava o dia da minha aprovação, o dia do SISU, eu passando, eu corrigindo a minha prova, eu indo muito bem, e isso, tipo, me fez sempre perseverar, sabe? Sabendo que eu tava muito mal e que é possível, sabe? O Enem, ele é realmente, assim, uma construção, assim. Você vai melhorando, então é possível. Só não existe isso, não existe jogo perdido, sabe? Sempre não existe. É possível melhorar muito. Ó, então... não existe jogo perdido e a gente consegue lembrar disso em 2019, 1-1. Para com isso, para Gabigol. Com isso. Não, para. Vamos voltar agora em 2023, então. Que isso? Gi, muito obrigado pela sua participação. E agora a gente tem uma surpresa pra você. Algumas pessoas quiseram te mandar uma mensagem aí. Por favor, direção, pode rodar. Meu Deus, minha avó! Sou a avó da Giovana e é muito fácil falar dela. Muito querida, muito amada, muito estudiosa e sempre distinguiu nos estudos. E o acentuado senso de responsabilidade dela é incrível. E essa escolha pela profissão se deu, eu acho que basicamente pelo bisavô, pelos tios, uma parte da família toda nessa área da medicina. E ela sempre foi muito entusiasmada e sempre teve um senso de espírito voltado pelo altruísmo. É fantástico isso nela. E também a dedicação, o ano que antecedeu o vestibular, ela se dedicou integralmente. E muito importante esse cursinho que ela fez, porque deu um embasamento muito forte, né? E ela conseguiu fazer um bonito, ter a chance de passar no vestibular, muito concorrido, né? E eu só tenho que agradecer todas as pessoas, de qualquer maneira conseguiram ajudá-la. Parabéns! É com muito prazer e orgulho que eu venho parabenizar a minha sobrinha linda, inteligente, meiga, tudo de bom. Gigi, muito sucesso nessa carreira linda que você escolheu. Beijo da titia, que te ama. Parabéns, Gigi, minha sobrinha querida, por ter alcançado esse mérito de passar para a Universidade Federal, tão difícil, tão concorrida, e tenho certeza que você vai ser muito feliz lá. Foi a minha universidade, é maravilhosa e vai ser uma médica excelente. Mais uma vez, meus parabéns, um beijão para você. Oi, Gi, eu queria te parabenizar mais uma vez pela sua conquista. Você é uma pessoa incrível que eu espero ter sempre na minha vida. Eu adoro estar na sua vida para acompanhar essas coisas de perto. Eu te amo muito. Parabéns de novo.
A gente está muito feliz que você conseguiu tudo que você queria e que deu tudo certo no final. E muito feliz também de poder continuar amiga e continuar te acompanhando nessa sua jornada. Um beijo, te amo muito e estamos aqui para tudo. Você é uma menina de ouro, que eu tenho o prazer de falar que é uma das minhas melhores amigas. E eu vou estar sempre aqui para te aplaudir de pé. Sempre, sempre, sempre. Um beijo, te amo muito. Eu morro de orgulho de você. A gente sabe o quão difícil foi esse ano de vestibular, que a gente acompanhou de perto. Mas a gente sabe também o seu esforço, a sua determinação, a sua garra durante esse ano. O quanto você merece estar no lugar que você está hoje. Então, de novo, meus parabéns. Olha lá, hein? Quem diria que todo aquele tempo de estudo e de dedicação renderia essa conquista agora. Parabéns, e agora é só continuar no ritmo para se tornar uma médica excelente e brilhante, que você tem todo o potencial do mundo para ser. Beijão. Gigi, querida, eu vim aqui só para dizer que eu estou muito orgulhosa de você. Você, além de ser uma sobrinha fofa, amada, querida, foi extremamente responsável e só encheu a família de orgulho com essa conquista de ter passado em medicina. Continua assim, que você vai conquistar o mundo. Te amo. Beijo. Minha filha amada, querida, difícil falar de você sem eu me emocionar, sem eu chorar. Eu vou procurar aqui me controlar e não vou chorar. Você sabe como é sua mãe. Eu sou a mãe mais apaixonada do mundo, você sabe disso. Você é a minha flor, meu amor, meu bebê. Você não é apenas uma menina maravilhosa de virtudes, responsável, séria, mas, sobretudo, você é uma pessoa muito boa, uma menina maravilhosa de coração. Isso faz toda a diferença do mundo. Com valores maravilhosos, eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma médica perfeita, uma médica humana, que você vai dedicar toda a sua vida ao tratamento dos seus pacientes, com todo o amor, dedicação e carinho do mundo. Te amo, meu amor, para sempre, por toda a eternidade. Nossa. Isso. Aí, Nossa, não esperava. E aí? Feliz? Gostou? Muito. Nossa, fiquei emocionada. Pô, pode falar, cara. Fica à vontade. Se conseguisse. Não deixa. É difícil, né, gente? Cara, é isso. O pessoal às vezes não vê, e até a gente que tá estudando não vê, é que tem uma galera que dá um apoio muito forte pra gente ao longo de um ano inteiro, sabe? A nossa família, os nossos amigos, gente que sonha com a gente que tá ali batalhando, sabe? E muitas vezes a gente negligencia o tratamento com essas pessoas ao longo do ano do vestibular, por ser um ano difícil mesmo. E a gente utiliza isso como desculpa pra tratar mal essas pessoas. E é gente que tá sonhando conosco, sabe? Então, uma mensagem aí que o pessoal queria mandar pra você. Parabéns por isso, por ter conquistado isso, tá vivendo esse momento de verdade. Obrigada, gente. E assim, pra quem tá em casa aí, né, acha que olha pra Gi assim e fala, não, mas ela é uma aprovada, só ela sabe o quanto já chorou no quarto sozinha, né? O quanto deixou discutiu com família, como o João falou, porque tinha que estudar, porque, enfim, cara, só quem tá aqui sorrindo sabe o quanto já teve lá, né? Chorando. Então é igual. Se você tá chorando em casa nesse momento, pensando em fazer outras coisas, né? A frase que o Alcides usou em uma dos podcasts aí, pensando em vender o seu futuro para viver o presente, né? Uma frase... Vou fazer outra faculdade, outra coisa, porque eu não aguento mais isso e tal. Pensa bem, ser aprovado é duro, é um ano difícil, mas quando chega a hora, é de uma felicidade que não sei nem explicar, né? Porque só vocês aí poderiam dizer na medicina como é colher esse fruto bacana. E parabéns mais uma vez, eu não tenho outra palavra para dar aqui. Não, mas isso é verdade mesmo. Tipo, o tanto de foto chorando que eu tenho, era assim, eu chorava pelo menos umas 3 vezes na semana, mais, o mínimo. É né? duro, pô. Pô, era quase todo dia. Eu ligava pro meu namorado chorando, eu fui mal simulado. E aí, enfim, né, deu certo. Aí também, faltei muita coisa, não saía quase. Faz parte. Cada escolha uma renúncia. Gi, deixa o seu arroba aí, fala pro pessoal te procurar, se quiser. Se quiserem mandar qualquer dúvida, meu arroba no Instagram é GMPimentel. Segue a gente no Instagram do Mini, @CursoMini. Curte, compartilha, bota 5 estrelas aí no Spotify, a direção tá falando aqui no meu ouvido pra pedir pra vocês, compartilhar, ativa o sininho da notificação, tudo isso. Em breve, mais episódios. Quer viver isso aí que a Gi viveu? Já sabe. Manda uma mensagem no WhatsApp, fala com o Alex, com a Ana Paula e vem fazer parte da família.
viver esse sonho é incrível, de verdade, cara. Um abraço, pessoal, e o Mini somos nós. Vamos agora comer um japonês, hein?